pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estar falando sobre sistemas de equações. E nesse caso, um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, que é o que nós vamos estar trabalhando, é formado por duas equações do primeiro grau com duas incógnitas diferentes em cada equação. Então veja que nós temos dois exemplos aqui, ó. Nós temos esse sistema aqui, onde temos duas equações de primeiro grau com duas incógnitas diferentes nela. X mais y igual a 11 e 2x menos 4y igual a 10. Nesse outro, já temos 4x mais 3y igual a 6 e 2x mais 5y igual a menos 4. E para encontrarmos o par ordenado, isso é, a solução do nosso sistema, é preciso utilizar ou o método da substituição ou o método da adição. Então, vamos ver como funcionam esses métodos. No método da substituição, nós vamos aplicar ele nesse primeiro exemplo aqui, ó, em x mais y igual a 11 e 2x menos 4y igual a 10. Veja como vai ficar. O primeiro passo é isolarmos uma das incógnitas. Nesse caso, eu poderia escolher o x ou o y, mas vou escolher aqui o x, ó. Então, eu vou deixar o x sozinho em um lado da igualdade e passar todo o restante para o outro lado da igualdade. Então, veja que o y está aqui somando com o x, ele vai para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, x fica sendo igual a y menos 11. A segunda parte, nós substituímos na segunda equação o que nós encontramos aqui. Como nós encontramos que x é igual a 11y, então vou pegar aqui minha segunda equação, ó, 2, onde tinha um x, eu vou colocar aqui, ó, y menos 11 menos y. Coloquei aqui. Menos 4y igual a 10. E aí, resolvemos essa equação. O 2 vai multiplicar o 11 e o menos y, então 2 vezes 11, 22. 2 vezes menos y, menos 2y. E tudo isso estava menos 4y igual a 10. Somando menos 2y e menos 4y, nós vamos ter menos 6y. Igual a 10. Veja que o 22 aqui estava somando desse lado da igualdade. Passo para o outro lado, subtraindo. 10 menos 22 vai ficar menos 12. Menos 6 que está aqui, ó, multiplicando y, vou passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Menos 12 dividido por menos 6, sinais iguais, resultado positivo. 12 dividido por 6, 2. Então, encontramos o valor de y dessa equação, que é igual a 2. E agora, para encontrar o valor de x, nós vamos substituir o valor que a gente encontrou aqui em qualquer uma das equações. Poderíamos substituir tanto nessa primeira como nessa segunda, mas veja que a primeira está bem mais fácil de trabalhar. Então, x mais y igual a 11, x mais o y é 2, então vou colocar aqui no lugar do y 2, é igual a 11. Passo o 2 que está somando, subtraindo para o outro lado, 11 menos 2, 9. X igual a 9. Então, a solução, ou seja, o par ordenado desse sistema de equação é o par 9, 2. Lembrando que a gente sempre vai colocar o x primeiro, depois o y, assim como a ordem do alfabeto, aqui no par ordenado. Vamos para outros exemplos. Aqui temos mais um exemplo do método de substituição. Veja que temos o sistema x menos 2y igual a 0 e 7x mais 11y igual a 50. Vou usar aqui, ó, vamos isolar o x, passando no menos 2y para o outro lado da igualdade, vai ficar 2y positivo. E aí vou substituir na minha segunda equação o valor de x por 2y. Então vai ficar 7 vezes 2y mais 11y igual a 50. Multiplicando 7 vezes 2, vai ficar 14y mais 11y igual a 50. 14 mais 11, 25y igual a 50. 25 está multiplicando y, passa dividindo. 50 dividido por 25, sobra 2. Então, y vai ser igual a 2. Aí agora,
basta substituir aí na primeira ou na segunda equação o valor de y. X menos, usei a primeira equação, substituir no lugar de y o valor de y, que é 2. Isso é igual a 0. X menos 2 vezes 2 dá 4, é igual a 0. Menos 4 está desse lado da igualdade, vou passar para o outro, vai ficar positivo. Então, x igual a 4. Você pode confirmar se isso realmente dá certo substituindo. Ó. X, que é 4. 4 menos 2 vezes 2, que é 4. 4 menos 4 é igual a 0. Então, realmente dá certo. Substitua na outra, você vai ver que o resultado também vai dar o que ele está propondo aqui. Então, a solução, essa é uma forma de escrever a solução, é igual entre chaves aqui e entre parênteses o par ordenado, x e y, 4 e 2. Agora, no método de adição, primeiro, nós preparamos o sistema de modo que os coeficientes de uma das incógnitas, ou seja, o número que está multiplicando essa incógnita, fiquem simétricos. Simétricos é o oposto. O que é isso? Veja que se a gente tem em uma das equações x, na outra a gente tem que ter menos x para estar simétrico. Se temos 2x, na outra vai ter menos 2x. Isso é números, os coeficientes estarem simétricos. Veja esse exemplo aqui, ó, 4x mais 3y igual a 6 e 2x mais 5y igual a menos 4. Veja que eu escolhi o 4 e o 2 ali para ser, no caso, a incógnita x, que nós vamos fazer os simétricos. Por quê? Porque 4 é o dobro de 2. Então, nós só vamos precisar manipular uma das equações. Mas sempre a gente pode utilizar o mínimo múltiplo comum para saber por quanto a gente poderia multiplicar para que as duas equações fiquem com o mesmo coeficiente e fiquem com o coeficiente simétrico. E entre 2 e 4 é o próprio 4, o MMC. Veja que como aqui já está 4, não precisa fazer nenhuma manipulação com esse. Mas nesse outro, o que nós vamos fazer? O 2, para a gente chegar em menos 4, porque a gente quer o simétrico. Veja aqui que o mínimo múltiplo comum é o próprio 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Para a gente chegar no simétrico, então, nós vamos precisar multiplicar por menos 2. Todos os membros da igualdade. Por que é todos os membros? Para manter essa igualdade válida. Então, veja aqui em cima, ó, peguei essa segunda equação aqui minha, multipliquei por menos 2 todos os membros, tanto o primeiro membro como o segundo. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes 5y, menos 10y. E isso é igual a menos 4 vezes menos 2, fica 8, positivo. Depois de fazer isso, somamos membro a membro as duas equações. Quais são essas duas equações? A primeira aqui inicial que a gente tinha e a que a gente encontrou. Eu dei o nome aqui de I para a gente identificar ela aqui. Ó. Vamos somar membro a membro. 4x menos 4x, 0. Mais 3y menos 10y, 3 menos 10, menos 7y. Isso é igual, veja que o sinal de igualdade aqui debaixo do sinal de igualdade, 6 mais 8, 14. Depois de feito isso, vamos resolver essa equaçãozinha aqui formada. Menos 7y igual a 14, veja que o menos 7 está multiplicando y, passamos dividindo. 14 dividido por menos 7, sinais diferentes, resultado negativo. 14 dividido por 7, 2. Então, meu y vai ser menos 2. Agora, vamos substituir o y em uma das equações iniciais. Vou pegar aqui, ó, 4x mais 3y igual a 6. 4x mais 3, no lugar de y, menos 2, igual a 6. 4x 3 vezes menos 2 fica menos 6. É igual a 6. O menos 6 está subtraindo, passo para o outro lado somando. 4x é igual a 6 mais 6, que dá 12. 4 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 4, 3. Então, a solução desse sistema, 3 e menos
2. Vamos para outro exemplo. Mais um exemplo aqui, usando o método de adição. Veja que nós temos o sistema 7x mais 3y igual a 12 e 5x mais 2y igual a 8. Sempre é recomendado a gente pegar os que forem menores, né, para trabalhar com valores menores. O que é isso? No x nós temos 7x e 5x. No y é 3y e 2y. Então vamos pegar 3 e 2, que são números menores. Fazendo o MMC entre 3, 2 ou 2 e 3, nós vamos ter que é 6, é o menor múltiplo comum entre os dois. O que nós vamos fazer com isso? Veja que 6, quando a gente divide por 3, é 2. E 6, quando a gente divide por 2, é 3. Então, nós vamos precisar multiplicar uma equação por 2 e outra por 3. Mas lembre que a gente precisa, em uma delas, ter o simétrico da outra. Então, um deles nós vamos ter que multiplicar pelo número negativo, para que a gente encontre o simétrico. Vou escolher aqui, ó, o primeiro aqui mesmo, ó, menos 2. Então, em vez de multiplicar por 2, vou multiplicar por menos 2, os dois membros da igualdade. E vou multiplicar esse por 3, os dois membros da igualdade. Veja que menos 2 vezes 7x fica menos 14x. Menos 2 vezes 3y fica menos 6y. 12 vezes menos 2, menos 24. Nesse outro, 3 vezes 5x, 15x. 3 vezes 2y, 6y. E 3, desse lá, 3 vezes 8, 24. Somando membro a membro as duas equações, menos 14 mais 15x, sobra x. Menos 6 mais 6, menos 6y mais 6y, sobra 0. Por isso que nós tivemos que encontrar o simétrico para zerar essa incógnita. E menos 24 mais 24, 0 também. Ou seja, o x vai ser igual a 0. Substituindo agora qualquer uma das equações, o x por 0, peguei ali minha segunda, ó, 5 vezes 0 dá 0, mais 2y igual a 8, 2y igual a 8. 2 está multiplicando, passa dividindo, 8 dividido por 2, 4. Então, a solução, 0 e 4. E agora nós vamos falar sobre sistemas impossíveis e determinado. Veja que esses que a gente viu, eles são sistemas de equações que possuem uma única solução. E é um sistema determinado. Então, porque como a gente consegue determinar a única solução, ele é um sistema determinado. Mas um sistema de equações que não tem solução, ele vai ser um sistema impossível. Mas como que a gente sabe se esse sistema é impossível? Veja aqui o exemplo x mais y igual a 1 e 3x mais y igual a 2. Se a gente multiplica por menos 3 essa primeira equação, para que o fique simétrico à segunda equação, olha o que acontece. Fica menos 3x, menos 3y, menos 3. Quando a gente soma, veja que vai ficar 0x mais 0y, e isso dando menos 1. E qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, aqui está falando que o 0 é igual a menos 1. E isso é impossível. Então, por isso que esse sistema, ele é um sistema impossível. E um sistema de equações que tem infinitas soluções é um sistema indeterminado. Por quê? Porque a gente não consegue determinar uma única solução. Tem várias. 2x mais y igual a 4, 10x mais 5y igual a 20. Pode observar que quando nós tivermos um sistema indeterminado, as duas equações, elas são equivalentes. Elas, se você multiplicar uma por certo valor, você vai encontrar a mesma. Observe isso. Ó. Vamos multiplicar essa primeira equação por menos 5. Por quê? Para chegar aqui em menos 10. Menos 5 vezes 2x fica menos 10x. Menos 5 vezes y, menos 5y. Menos 5 vezes 4, menos 20. Veja que quando nós somamos tudo, aqui vai ficar 0x, 0y igual a 0. E veja que ficou a mesma tipo de equação aí. Ou seja, todo par ordenado dessa primeira equação
também é solução dessa segunda. Então, tem infinitas soluções. Então, veja que aqui, ó, se der tudo zero, vai ser indeterminado e infinitas soluções. Se der o zero igual a algum número, impossível. Se você achar a solução, como nós fizemos aqui anteriormente, sistema possível. Então, é isso a nossa aula de hoje. Obrigado por participar e até a próxima.